Bom dia, pessoal! Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre os ângulos formados pelo cruzamento de retas, ok? Acompanhem comigo lá no grupo 3, capítulo 7, módulo 41 e 42. Bom, pessoal, mas o que são esses ângulos formados, pelo cruzamento de retas? Na verdade, a definição de ângulo é justamente essa, é o cruzamento entre duas semirretas que possuem a mesma origem. Só que com isso a gente pode encontrar a formação de ângulos nesse cruzamento em que a gente tem algumas características, tá bom? Muito importantes. A primeira delas que a gente vai trabalhar está relacionada sobre os ângulos opostos pelo vértice, que a gente costuma chamar de OPV, que seria a abreviação, a sigla, da frase. Então, vamos ver quem são esses ângulos, pessoal? Observem aí a nossa figura, ó. Temos duas retas que se cruzaram em um único ponto e com isso a gente formou 4 ângulos. Nessa situação, a gente pode observar que os que são opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, eles são iguais. Então, quem é igual a quem aqui? Quais são os pares de ângulos iguais? Vejam bem, o 1, ele tem exatamente o mesmo tamanho e é igual ao 4. E o 2, ele é exatamente igual ao 3. Então, quando a gente diz que ele é oposto pelo vértice, o vértice ele não está aqui. É como se a gente tivesse uma imagem refletida. Quando a gente vê a nossa imagem refletida, a gente vê ela o quê? Inversa, não é? Então, por isso que a gente fala oposto pelo vértice. Beleza? Podemos concluir, então, que o ângulo 1, como eu disse, ele é igual ao 4 e que o ângulo 2, ele é igual ao 3. Então, essa é a definição de ângulos opostos pelo vértice. Vejam bem, se eu tivesse atribuído valores, se eu falar que esse ângulo aqui, ele tem 70 graus, consequentemente, o ângulo 4 também terá 70 graus, beleza? Vamos acompanhar então, pessoal, um exemplo? Eu gostaria que vocês dessem uma pausa agora no vídeo e já fossem lá na página 92 da apostila de vocês, que eu já vou fazer o exercício 2 como exemplo para a gente ver uma aplicação de OPV, tá bom? Vejam bem essa nossa figura. Temos duas retas que se cruzaram em um único vértice. Esse ângulo, ele mede 45 graus. Esse aqui, ele mede 3x menos 90. Mas eu acabei de falar que se eles são opostos pelo vértice, eles são iguais. Então, vejam bem, nesse exercício eu preciso determinar o valor de x. Basta montar uma igualdade entre esses dois ângulos. Então, vamos acompanhar a correção, ó. Peguei os dois ângulos e fiz o quê? Montei a igualdade, pessoal, ó. Então, aquela parte que tinha 3x menos 90, eu igualei a outra parte que tinha exatamente 45 graus. Virou uma equação do primeiro grau, pessoal. Então, a gente vai isolando a letra x. Então, se aqui o 90 ele era negativo, a gente passa ele para o outro lado e ele vai passar positivo. A gente fala dessa forma para facilitar, né, gente? Mas a gente sabe que quando tem uma igualdade, é o seguinte, se eu quero tirar esse 90 daqui, eu tenho que somar 90 desse lado e somar 90 do outro lado para a gente manter o equilíbrio, a igualdade. Só que para facilitar, né, a gente fala, passa para o outro lado com o sinal oposto, né? Para virar um macete. Continuando, pessoal, agora eu posso somar, né? O 90 com o 45, por enquanto desce o 3x. A soma deu 135. Lembrem-se que letra e número juntos representa multiplicação, então esse 3 que está multiplicando, ele passa dividindo. E 135 dividido por 3 resulta em 45. Beleza? Então, a medida do nosso ângulo x corresponde a 45 graus. Ok, pessoal?
Bom, falando ainda de duas retas que se cruzam e utilizando até a mesma figura, a gente pode obter também, pessoal, ângulos suplementares. A gente diz que dois ângulos eles são suplementares quando a soma deles resulta em 180 graus. Em outras palavras, quando eles formam o quê? Meio círculo. Então, vejam bem quem são suplementares. Vocês vão também acompanhar a palavra adjacente, tá bom? Adjacente significa que tá encostadinho um no outro, que a gente já viu também no comecinho desse ano. Então, eu posso afirmar que os ângulos adjacentes suplementares, ó, podem ser tanto o 1 e o 2. Posso juntar o 2 com o 4, que também são suplementares, o 3 com o 4 e ainda também o 1 com o 3. Então, todos esses parezinhos aqui de ângulos que eu citei, a gente pode afirmar que eles são suplementares. Então, veja bem, ó, se eu falar que esse pedacinho é 50 graus, vamos por 50 graus. Quanto mede esse? Se eu sei que a soma deles tem que ser 180 graus, quanto falta de 50 para dar 180? Falta 130. Então, eu posso afirmar que aqui vale 130 graus. Mas lá anteriormente, eu falei que os ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. Então, se esse é 130, o 4 também é 130. Se esse é 50, o 3 também é 50. Então, vejam bem, pessoal, quando a gente tem o cruzamento entre duas retas, eles formam 4 ângulos. Se eu conhecer apenas um desses ângulos, eu consigo determinar a medida de todos os outros 3, tá bom? É muito importante a gente lembrar isso. Vamos acompanhar um exemplo da aplicação de ângulos suplementares, então? Esse exemplo também gostaria que vocês continuassem com a apostila aberta, só que agora vira a página, lá na página 93, o exercício 3, tá bom? Então, observem aqui a posição desses ângulos, ó. Formou meio círculo, ou seja, são suplementares. Eu quero saber o valor da letra X. Se eles são suplementares, quer dizer que esse mais esse é igual a 180 graus. Então, vamos acompanhar agora a correção, pessoal. Eu peguei os dois ângulos, ó, esse era um, esse era o outro. Eu somei e igualei a 180 graus. Novamente, virou uma equação do primeiro grau, pessoal. Somando esses dois, resultou em 90. Passando 90 para o outro lado, ele passa negativo. 180 menos 90 resulta em 90. Se o 9 está multiplicando, ele passa dividindo. 90 dividido por 9 é igual a 10. Então, a medida de x nesse exercício é igual a 10. Já façam aí junto comigo também na apostila, tá bom? Agora, vamos praticar um pouquinho, pessoal, aproveitando que vocês já estão com a apostila aberta, continuem na página 92 e 93 e concluam do exercício 1 até o exercício 5, tá bom? E aqui o nosso professorzinho, ele já tá dando uma dica da próxima aula. A gente vai ver na próxima aula os ângulos formados por duas retas cortadas por uma transversal. Por isso que eu não quero que vocês continuem os exercícios desse módulo, porque a gente vai aprender os próximos na próxima aula, combinado? Um beijo, pessoal, e até mais na nossa aula ao vivo.